Olá, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou bater um papo com o prefeito da cidade de Assis Brasil, Manuel Araújo, mais conhecido como Manelzinho. Boa noite, prefeito, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite. Para nós é uma oportunidade importante a gente estar aqui no Ideias da Aldeia, oferecendo ao nosso povo acreano a oportunidade de ver e conhecer um pouco mais da história de Assis Brasil. Pois é, prefeito, essa é uma das coisas bacanas do Ideias, esse alcance nas 22 cidades acreanas através do Sistema Público de Comunicação. E no dia 14 de maio próximo é o aniversário da cidade de Assis Brasil. Muito bacana que outros municípios do Acre saibam a data do aniversário da cidade de Assis Brasil. Quantos anos vai fazer Assis Brasil? Vai completar justamente os 30 anos, né, Diogo? Aqui é a oportunidade da gente ver que Assis Brasil, nesses 30 anos, não são todas as cidades que tiveram essa oportunidade de, em tão pouco tempo, se sobressair, né, dentro do Estado. É claro que tem uma política do Estado hoje muito forte, do governo do Estado, de interligar o próprio Acre ao Acre em si, né? O Acre vivia isolado da capital, vivia-se isolado realmente, e nessa BR-317 a gente teve a oportunidade de ter uma ligação com o Estado e também uma ligação até com o exterior, com o país Peru, que vivia, de certa forma, de costa um para o outro, né? Então, nossa cidade tem hoje um avanço significativo nesses 30 anos. Pois é, prefeito, isso é uma questão recorrente. Geralmente, quando se fala em Assis Brasil, hoje a primeira coisa que vem à cabeça é a integração com o Peru através da ponte que foi inaugurada há pouco mais de 3 meses. Agora, fazendo um pouco de um resgate, como é que era Assis Brasil há 10 anos? Como é que se fazia para chegar a Assis Brasil? Porque antes de chegar até o Peru, Assis Brasil tem um longo caminho, passando por Brasileia, por Chapuri, até chegar em Rio Branco, que é a capital do Acre. Se a gente reviver o dia de ontem, por exemplo, para nós foi um exemplo. Eu saí de Assis Brasil 5 horas da tarde para vir dormir em Rio Branco. E outros tempos, vamos dizer 10 anos atrás, eu teria que ter saído de manhã, teria dormido em Brasileia e hoje, meio-dia, eu tinha chegado aqui em Rio Branco. Então você imagina o tanto que eu teria perdido mais um dia lá, outro na viagem, para chegar até Brasileia de barco, porque nessa época era a época mais difícil que nós tínhamos. O mês de abril e maio, vamos dizer o mês de maio, vamos dizer que era o mês de maio e outubro, eram os meses mais complicados que a gente tinha durante o ano, porque em maio a estrada não estava aberta ainda, porque não tinha verão totalmente. Então também o rio não tinha água suficiente para você sair. Então não dava para vir de barco? A pista que a gente tinha, ela tinha uma ladeira no meio da pista, muitas vezes com lama, e a gente não tinha condições. Era praticamente o mês de maio e o mês de outubro isolados. Imaginar 10 anos atrás, ninguém teria visitado tanto quanto visitaram agora janeiro, fevereiro e março, quantas pessoas negociaram, as próprias pessoas da cidade tiveram a oportunidade de negociar, de viver melhor, de sair para curar uma doença, foram tantas coisas que mudaram na nossa vida. Pois é, prefeito, a pergunta que eu faço é nesse sentido. Acredito que a história de Assis Brasil ela tenha 2 momentos importantes, que seja essa ligação asfáltica com a capital Rio Branco e agora esse novo momento que se vislumbra, que é a concretização desse sonho, que é a integração com o Peru. O que representa esses 2 momentos na história de 30 anos do município de Assis Brasil? Eu poderia até tentar resumir numa palavra que chama-se autoestima do povo, né? Você imagina que o pessoal de Assis Brasil tinha aquela baixa estima de ser um município isolado, que a luz funcionava até meia-noite, de que a água não era colocada à cidade, que nós não tínhamos a infraestrutura básica da cidade não funcionava, que os projetos eram lá, aconteciam, diziam que ia acontecer, não acontecia de verdade, de políticos que ganharam várias e várias eleições dizendo que iam fazer a estrada, iam comer chibé na estrada e nunca voltaram lá para dizer porque eram governadores, né? Então essa história para nós era assim, aquela sempre na dúvida de que os projetos quando chegassem nunca iam acontecer. Então aquela coisa da baixa estima que o pessoal tinha. Hoje, graças a Deus, nós temos sonhos concretizados, temos um povo com autoestima, com crescimento, com investimento, com parcerias e o pessoal acreditando na realidade dos sonhos. Imagine, Assis Brasil, hoje nós vamos fazer a universidade. É uma coisa de inacreditável. A Universidade Federal do Acre está indo para lá. Nós estamos lá, 420 alunos nós vamos ter em Assis Brasil fazendo o curso universitário pela primeira vez. Você imagina as coisas que começaram a chegar, os programas sociais que o governo federal tinha, que nunca chegavam nos municípios, hoje não chegam lá.
e nós temos chegando na porta do morador os créditos do pessoal da zona rural, do Pronaf. Agora nós vamos ter a Assembleia das 400 famílias do Proambiente, que é um programa excelente. Modelos de educação que nós estamos apresentando lá, que outros estados estão pedindo para ver, que é o modelo da educação do FLOC. Quer dizer, então existe referências de um bom trabalho em Assis Brasil, e o povo vai nessa ideia porque está vendo que existe um progresso, existe uma concretização de sonhos. Na verdade, isso para nós é uma materialização. Claro que existem desafios com relação à questão da relação, né? Porque a relação nós podemos ter a ideia de que, se nós nos organizarmos direito, a relação vai ficar por cima, né? E a gente vai ficar no comércio local, na estrutura local, não participando dessa vida comercial que tem que acontecer. Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer agora, prefeito. Eu acredito que em outras entrevistas para outros veículos de comunicação antes da ponte, uma das coisas que se especulava muito era qual ia ser o impacto na economia e na vida da população de Assis Brasil depois que a ponte fosse inaugurada. E talvez essa esteja sendo uma das primeiras oportunidades da gente perceber isso. Na sua opinião, como prefeito e como cidadão de Assis Brasil, o que foi que mudou na vida da cidade e também nas cidades próximas, como em Apare, no Peru, depois que a ponte foi inaugurada? Eu poderia recordar que ao longo da história nós temos muita dificuldade com as pessoas com a questão do êxodo rural. Quando acontece que a cidade começa a se organizar, e aí se a prefeitura, se o governo incentivar, as pessoas vêm toda da zona rural para a zona urbana, se aglomerar aí, e aí tem vários impactos sociais que são, assim, na verdade, muito fortes e difíceis de serem controlados. Mas a gente começou a trabalhar naquela ideia de valorizar a pessoa no setor onde esteja. Então, na zona rural hoje, por exemplo, nós estamos com 8 escolas na zona rural que ensinam o 2º grau na zona rural. Então, terminando lá o 1º grau e começando no 2º grau. Então, é uma coisa que é diferente de você ter o investimento lá. E a pessoa recebe o financiamento também lá na propriedade, para passar a acreditar que a sua propriedade também tem o seu valor. E às vezes as pessoas não investiam desse jeito, nunca vai dar certo, só dá certo com os outros. E a gente está provando para as pessoas que dá certo consigo mesmo. Então, investimentos na área de produção, investimento na questão do turismo, que é um forte da nossa região, que nós não devemos perder o perfil, é o que a gente está, de certa forma, nos preparando para que a gente possa ganhar também oportunidades e nosso povo possa crescer. A educação é um forte também, que não pode estar desalinhado disso aí. Então a gente tem uma discussão, não somente a Assis Brasil, mas também a regional do Alto Acre, como ela está se organizando para conviver com esse momento de não ser simplesmente um corredor econômico, onde os produtos só passam e a gente não tem. Então a ideia de que organizar o setor, principalmente no setor da pecuária, que é muito forte, a gente criar as alternativas na produção de leite também, que muitas vezes a gente está criando salgado de corte, modificar a forma de tratar os pequenos animais, já temos a indústria em Brasileia, trabalhar com o pescado. Então existe essa preocupação da gente não ficar fora desse mercado. Inserir nesse processo. Prefeito, e com relação às mudanças na vida do município? Já alguma mudança é perceptível, além, claro, desses programas e dessa própria preparação para aquilo que está vindo? Tem algum impacto significativo na paisagem, na quantidade de pessoas que está circulando pelas cidades? Olha, a gente temos um trabalho feito em torno disso, de que na cidade mesmo o comércio começou a se organizar. E a cidade também, as pessoas. Hoje eu visitei da cidade, antes de sair, eu visitei com o pessoal do Luz para Todos, que a gente estava lá estendendo uma rede de energia. Então a gente visitou a cidade, você não anda 60, 80 metros na cidade, 100 metros, você não encontrar uma obra. Ou seja ela do governo, ou seja da prefeitura, ou seja da própria pessoa se investindo, né? Investindo no seu negócio e acreditando e realizando ali, se preparando para esse momento. E a cidade tem ali mais em torno de 300 pessoas diferentes circulando na cidade todos os dias. A nossa ideia não é que a gente consiga ter uma cidade que cresce populacionalmente. Nós queremos ser visitados, queremos ser conhecidos. Para isso, vários aspectos têm que serem trabalhados. No caso,
a parte turística atrativa, de organizar a cidade também, do calçamento da cidade, organizar na infraestrutura básica, oferecer água, oferecer hotel de qualidade, ter a oportunidade de oferecer uma alimentação mais variada, mais melhorada, mais amazônica também, que muitas vezes as pessoas querem montar um negócio e já pensam numa estrutura muito diferente, e as pessoas querem ver o jeito da Amazônia, a forma de conviver. E como é que está isso hoje, a estrutura hoteleira e a estrutura de restaurantes, de comida? Porque Assis Brasil, mesmo antes da ponte, ela já era um ponto de passagem para quem se arriscava a fazer o caminho até Cusco ou até outras cidades do Peru, até mesmo para Bolívia, depois quem vai ali por Puno do Peru e vai para Bolívia, depois passando por Inhapare, que é a primeira cidade depois de Assis Brasil. Qual é a estrutura que tem hoje, Manuel? Nós não estamos totalmente organizados, eu posso dizer isso com certeza, porque nós temos ali em torno da estrada, na cabeça da ponte, nós tivemos ali 200 metros, cerca de 170 hectares estão preservados. Então nós vamos ter uma cidade, é a primeira cidade dali do Alto Acre, que tem um anel viário já antecipado, quer dizer, a área está preservada, não vai acontecer habitação ali. O que nós vamos querer montar? Nós vamos montar a estrutura de circulação de pessoas, de parque, que a gente consiga ter uma visitação, atrair as pessoas pelo próprio histórico, por exemplo, o Purossauro brasileiro foi descoberto em Assis Brasil, e a gente vai montar o Museu do Purossauro, para que corra esse interesse também de estar ali. É claro que a cidade do Peru, as cidades do Peru, tipo, que estão próximas aí, a cidade de Porto Maldonado, Cusco, Machu Picchu, essas cidades são muito atrativas. Também como o próprio comércio de Brasileia, a circulação ali, onde tem Brasileia e Epitassolândia, a gente sabe que as pessoas têm a tendência de muitas vezes visitar esses centros maiores. Mas nós, nesse Brasil, estamos nos organizando para fazer com que as pessoas parem aí. Tem a aldeia indígena, que pode ser também um recurso muito importante, turístico, porque é uma estrutura, nós estamos montando as estruturas para garantir isso, não que interfira na cultura indígena, né, mas de certa forma o resgate da cultura indígena possa oferecer para os visitantes também a oportunidade de conhecer então, línguas diferentes, tradições tão diferentes, tão próximas. Além da reserva de Cumendes, que também tem uma história, da Santa do Bom Sucesso, que é uma santa também muito tradicional ali na região. Então, existem esses potenciais. Aspectos culturais que podem ser transformados em aspectos turísticos. E nós temos a pousada, que estaremos inaugurando agora dia 6 de maio, a pousada ecológica lá em Assis Brasil. Também a gente está trabalhando com produtos bastante amazônicos, no caso cavaco, paxiúba, taboca, montando na construção civil, trazendo para a construção civil aquilo que é de tradição do nosso seringueiro, do nosso indígena. Então, trazendo isso para próximo das pessoas para que possam ver a cidade de Assis Brasil como uma referência também diversificada, diferente. Não vamos trazer um hotel E tem a pousada Renascer, tem o Hotel Assis Brasil, estamos com 2 restaurantes, vamos montar um também lá em cima na pousada. E as pessoas começam a buscar investimento nesse sentido. Isso na verdade, assim, essas pousadas e restaurantes são da iniciativa privada, mas contam com algum apoio da própria prefeitura, do próprio governo do estado, para se estruturarem, Manuel? A pousada ecológica de Assis Brasil é a iniciativa da prefeitura, um convênio com a Suframa, com o apoio do governo. Mas os outros também são iniciativa privada que estão tentando organizar. E aí para nós também a tradição de você ter as festas. E agora o 14 de maio, por exemplo, nós vamos transformar também no Carnaval Fora de Época em Assis Brasil. A gente vai transformar porque o carnaval mais potencial da região é em Brasileia. Então a gente vai no Carnaval Brasileia. Mas teremos a oportunidade de ter um carnaval fora de época no 14 de maio agora e o outro lá no 3 de julho em Brasileia novamente. Então a região também tem essa cultura de tentar trazer o pessoal boliviano, peruano para esses momentos culturais que são manifestações muito importantes. Prefeito, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a atual situação e a história desse aniversário de 30 anos do município de Assis Brasil. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o prefeito Manuel Araújo.
Estamos de volta conversando com o prefeito de Assis Brasil, Manel Araújo. Prefeito, no bloco anterior nós falávamos sobre o impacto que a ponte, que essas novas obras tiveram no município de Assis Brasil, que agora no dia 14 de maio completa 30 anos. E agora nesse bloco eu queria muito que a gente falasse um pouco sobre o povo de Assis Brasil, a população de Assis Brasil, porque Assis é um município que tem uma constituição muito, muito peculiar. Fica na divisa com o Peru e com a Bolívia, tem dentro do seu território grande parte da reserva extrativista Chico Mendes, tem também um dos maiores exemplos de cooperativismo, se não o maior exemplo de cooperativismo que esse estado já teve, que é a comunidade do Icuriã, e também tem populações indígenas convivendo nesse mesmo ambiente com uma cidade que está passando por esse processo de crescimento. Como é que se faz para administrar essas várias diferenças dentro do mesmo município? Acho que a questão mais trata-se pelo respeito, né? A gente tem respeito à questão da cultura indígena, nos aproximamos bastante dos indígenas, temos atividades concretas realizadas. Quais são as etnias que... Nós estamos lá trabalhando com o povo Jaminal, que é da cabeceira do Rio Acre, e o povo Manchineri, que agora nessa nova redefinição de municípios da território do Acre. Então, nesse caso, a gente conseguiu, o Iaco ficou para Assis Brasil, que era para Sena Madureira, né? Então, nós temos o povo Manchineri e o povo Jaminal. E, nesse caso, a gente buscou sempre fazer um entendimento muito bom, compreender, respeitá-los. E a gente tem conselhos indígenas que discutem a política indígena. Agora, no dia 19, nós passamos lá 3 dias dentro da aldeia com atividades médicas, o médico com o odontólogo, levando cultura, levando as diversões com a criançada. O povo Jaminal dançou novamente a cultura, a dança do Mariri. E foi um negócio assim fantástico. Eu posso dizer que durante os últimos 20 anos eles não tinham se organizado para isso. E aí a gente fez uma conversa no começo desse ano e de volta a gente teve esse resgate da cultura indígena. O povo Manchineri tem muito mais tradição já, né, na questão da dança do Mariri. E agora no 14 de maio vamos ter o desfile do Jaminaus, é interessante, né? O desfile dos Jaminaus, o desfile do povo peruano, do povo boliviano, dos brasileiros. Tem também a hora que a gente oferece também um desfile, que acredito que vão estar também na Assembleia dos 400 agora, que são 75 famílias de Assis Brasil beneficiadas pelo Proambiente, vamos ter o desfile dos seringueiros também. Então, essa questão do respeito que a gente trata pelas organizações, respeitando as organizações. Então, o pessoal tem a OCAEG, a MAPCARRA, que são 2 organizações fortes, e a gente está junto para ajudá-los a conduzir. Quais são os nomes das organizações? É a OCAEG, que é do povo Jaminal, né? E a MAPCARRA, que é do povo Manchineri. Então, aí eles têm essas 2 organizações que tratam de um tudo dentro da aldeia. E se relacionam diretamente com a prefeitura? Com a prefeitura. Nós temos um índio Manchineri e um índio Jaminal trabalhando conosco na prefeitura. Que representam os interesses das aldeias, então, dos povos, na verdade. Isso, eles estão dentro de uma estrutura, de uma secretaria, mas a gente está criando como espécie de departamento e, se Deus quiser, fortalecendo para a gente ter também no futuro uma Secretaria Indígena trabalhando nesses Brasil. Que bacana. Prefeito, o senhor colocou nesse exemplo da comemoração do 14 de maio, dos 30 anos de Assis Brasil, esses vários desfiles. E a gente acabou falando um pouco sobre cada um desses personagens que formam a população ali que circula no município de Assis Brasil. Como que é a relação com os peruanos e com os bolivianos? Já foi muito ruim, mas hoje a gente, graças a Deus, a gente tem um modelo de trabalho também importante, que nós temos o Comitê de Fronteiras. Então, o Peru tem um grupo de pessoas, elege pessoal da saúde e da educação, as autoridades que eles têm locais do município. Nós temos também o nosso, que são 12 representantes, chamamos a Bolívia também e a gente senta na discussão do comitê. Então, às vezes, mensalmente, bimestral, claro que a gente respeita o calendário eleitoral, quando as pessoas estão muito envolvidas a gente separa um pouco, mas nós discutimos nossos problemas da fronteira. Então, por discutir, a gente não deixa que os problemas sejam acrescidos, montados, e aí depois com um pouco mais cria um fogo, né, de relações adversas. Então a gente preserva essa questão do entendimento na fronteira. Então com isso, a gente tem nossos problemas em relações constantes. E porque os nossos pais lá atrás, eles têm uma relação muito forte. A gente tem muitas pessoas que nasceram no Brasil, moraram no Peru, com um pouco mais voltaram, casaram com filho boliviano, e essa relação ali,
é meio que difícil de entender. Não existe uma guerra. Não existe um estabelecimento de regras, de disputas, né? Nós nos preocupamos quando as instituições vêm se localizar aí em Assis Brasil. Por exemplo, Assis Brasil tem a Polícia Federal, hoje tem a Visa, que antes não vinham até Assis Brasil botar os seus mecanismos fiscalizados, assim como também no lado peruano, as aduanas também não estavam presentes. Com a ponte, eles estão. O que nos preocupa mais é porque muitas vezes as pessoas vêm de outros centros, não entendem a relação e impõem regras que são estabelecidas dentro, muitas vezes, de gabinetes e não respeita isso. O que a gente está trazendo agora, nesse momento, é essa discussão para dentro do Comitê de Fronteiras, para que seja respeitado isso. Então nós temos... Tanto do lado brasileiro quanto do lado peruano. Para amenizar. Por exemplo, agora é exigido o cartão internacional de controle da febre amarela, né? O que acontece? Peru só expede esse cartão lá em Porto Maldonado. Nós fomos segunda-feira agora lá, né? Fomos conversar com eles. Eles vão trazer para Inapari, para justamente ter a oportunidade de oferecer fronteiriça. Então a gente essa discussão a gente fica muito preocupado, tanto o brasileiro para não perder a relação com o peruano, com o boliviano com o brasileiro e com o povo peruano. Então essa relação é muito forte na fronteira. Nós temos ali 6 festas anuais. É a festa dos 3 municípios e as festas pátrias. Nosso compromisso é ninguém de nós falta uma festa do outro, no aniversário. Então existe uma relação entre pelo menos com os 3 prefeitos das cidades. Agora em relação a departamentos, né? Não, eles são Inhapari é a capital ali da região Mato Grosso. Ela é a capital, até Ibéria, acima de Ibéria um pouco. E ali é departamento de Pando, né? Mas está dentro do departamento de Pando, mas tem um município, ele reconhece como município. Correto. Então essa relação é viva lá, existe, né? E a gente preserva. No desfile a gente vai estar presente, na relação está presente. Então não tem. E também tem mais outro povo aí que foi também muito importante na Constituição do município desse Brasil, que é o povo veio do Sul. Nós viemos do Nordeste, né? Descendentes nordestinos, depois veio o povo do Sul. E no começo houve um impacto meio forte. Hoje a relação é totalmente diferente. Eles trouxeram culturas novas, principalmente da questão do cultivo, modelo de cultivo e tudo. E a gente aproveitou nessa relação e hoje há uma convivência muito forte com esse pessoal, sem essa discriminação. Então o que a Assis Brasil tem que fazer? Respeitar o povo que está chegando do Peru, da Bolívia, os indígenas, os seringueiros. E os mesmos brasileiros que têm histórias tão diferentes, né? Os sulistas, os seringueiros que já estavam, os índios que estão lá. E, é claro, a gente não pode esquecer. Falando um pouco da atual situação da Reserva Extrativista Chico Mendes no município de Assis Brasil. Qual que é a relação com os povos que estão dentro da reserva, Manuel? A reserva em si, ela foi criada aí nos anos 90, né, começo dos anos 90, na verdade a reserva foi criada em 88, e houve um trabalho muito forte de programas e incentivos do governo para implantar alguns sistemas de infraestrutura, na verdade, né? Até os anos 90, 92, 94 funcionou. Depois de 94 parou um pouco o investimento, mas deixou que as comunidades começassem a discutir um plano de uso, tem a oportunidade de estar discutindo as suas políticas públicas. E hoje, dentro da Reserva Chico Mendes, nós vamos ter um modelo mais lindo que a gente tem de políticas públicas, que é o Proambiente, que é um programa que respeita o trabalhador na sua área, que incentiva e que valoriza financeiramente também. Então, um programa que, quando você vai adquirir um crédito, existe um acompanhamento prévio da análise de toda a sua área, É um programa criado justamente por esse grito da terra, por essa questão dos movimentos populares. O Proambiente é um programa do governo federal? É um programa, virou uma política pública. Na verdade, nós estamos hoje como modelo aqui no Alto Acre, são 400 famílias beneficiadas. Ainda precisa muita coisa, mas existem parceiros enormes trabalhando dentro disso. E a gente sabe que não só o Proambiente tem esse apoio e compromisso nosso, como também ele tem nesse âmbito também da regional ali, envolvendo Pando, Acre e Mato Grosso, que nós temos ali a região MAP. Então nós não discutimos só Assis, só o Comitê de Fronteira, discutimos também a relação da região MAP. E aí nessa relação é uma relação forte que a gente tem de políticas públicas que muitas vezes, olha, só para você ter ideia, nós estamos hoje montando na Regional do Alto Acre, ali com o governo do estado, mas também com a WWF Bolívia, montando ali
os planos diretores da regional. Então nós vamos ter os nossos municípios com a oportunidade de saber para onde vai crescer, quantos anos, quais são os impactos que tem, prever toda essa questão que muitas vezes as pessoas dizem que vai haver uma superpopulação, esses Brasil vai se transformar. Na verdade, se chegar nesse nível, a gente quer estar organizado para isso. Então, nesses próximos 2 anos, nós vamos estar com o plano pronto, já temos leis ambientais aprovadas, estamos trabalhando para que essa ocupação tem, de certa forma, um critério muito forte. Aí vem o INCRA, vem o IBAMA, vem todo mundo trabalhando junto. Olha, falando em ocupação e em organização, já que a gente falou sobre essas famílias que estão sendo beneficiadas com o Proambiente, existe um exemplo em Assis Brasil, e é interessante que toda a comunidade acriana conheça esse exemplo, que a gente fale, aproveite aqui o Ideias para falar sobre isso, que é o exemplo de organização da comunidade do Icuriã. Eu queria que você apresentasse isso para o Acre inteiro. Que comunidade que é essa? Quais são os exemplos que ela tem para o Acre? E, na verdade, é uma comunidade que tem relação com o Sena Madureira também. Na verdade, ele teve os anos todos com Sena. E Sena não acolheu muito Icuriã, né? Por vários motivos, distância A distância do centro administrativo. Ele chegava lá em Sena, passava 2, 3 dias para chegar na comunidade de Icuriã. E aí, próximo de Assis Brasil, não tão próximo, mas são 76 quilômetros de distância de Assis. A gente tem um ramal que chega até hoje lá, o governador foi por 2 vezes lá a cavalo também. Hoje a gente tem um ramal melhorado, temos um centro lá de florestania. Então, o que a gente fez, na verdade, como político, né, como ação de governo, vamos dizer assim, com o Jorge Viana, juntamente conosco lá, foi a implantação do 2º grau, que foi muito bonito. Mas o que aconteceu com o 2º grau? Esse povo já tinha o 1º grau lutando para implantar, para fazer o 1º grau. Fizemos, quando o governador visitou, já deixou a estrutura do 2º grau. Hoje foram 29 alunos formados no Icuriã, nível de 2º grau. E qual que é o exemplo que essa comunidade tem? Porque ela tem uma maneira de organização. Esse é um ponto que nós chegamos lá, mas quando nós chegamos já existia alguma coisa. Ele já se organizava há muito tempo. Imagina que eles enfrentaram o plano Collor, o plano Bresser, todos os planos de governo de oscilação da economia, e eles lá com a economia própria deles, organizando a vida deles. Fizeram 35 quilômetros de ramais no Enxadeco. Só tinha uma motosserra, eles abriram para dar acesso para a questão da borracha, para chegar num determinado momento, respeitando. Então, uma organização muito forte. Você imagina o que é 35 quilômetros de ramal você fazer no Enxadeco, no meio da Mata Bruta. É um negócio de louco. Então, isso é força de organização muito forte, sempre foi um centro desenvolvido. E a gente chega lá e encontra vida. Imagina o pessoal que trabalha com a questão da saúde, e quando a gente fez uma visita, o governador se preocupou em perguntar, e foi interessante isso, perguntou quanto tempo faz que vocês lembram que alguém morreu aqui, uma criança até 5 anos? Ninguém lembrou. 5 anos, 10 anos, 15 anos, ninguém lembrou. Então existe uma vida, uma relação de convívio, existe, na verdade, as pessoas com planejamento familiar, com uma água bem tratada, com as pessoas que estão... E agora estamos trabalhando alguns modelos importantíssimos lá na região, e eles estão dentro do programa do Proambiente, e essa relação vai se fortalecer. O que a gente chegou foi para apoiar naquilo que eles tinham. Se eles tinham um armazém velho, vamos fazer um novo, porque vale a pena, né? Se tinha um barco que estava acabando, vamos ajudar a fazer um novo. E aí um pouco mais eles fazem uma coisa, a gente faz outra, e aí junto vai construindo. Mas é uma comunidade fantástica. Manel, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia, falando um pouco sobre a história e sobre a atual situação do município de Assis Brasil. Eu gostaria de finalizar convidando a todos os nossos acrianos que possam visitar Assis Brasil agora no dia 13 e 14, que vamos ter uma festa. Na verdade, vamos fazer o Carnaval Assis, é um carnaval fora de época em Assis, e mostrar a alegria do nosso povo, daquela fronteira, que sempre a gente tem recebido muito bem. Então, gostaria de deixar esse convite aberto a todos os acrianos, dia 13 e 14, uma agenda em Assis Brasil, para a gente curtir ali a folia sem fronteira. Bacana e boa sorte em tudo, prefeito. Obrigado. Muito obrigado também às 22 cidades acrianas que acompanharam esse bate-papo sobre o município de Assis Brasil com o prefeito Manuel Araújo. Até a próxima, a gente se vê.